Olá, professores e familiares! Tudo bem com vocês? Eu sou Lohane, professora de Ciências do 4º ano dos anos iniciais. Estamos aqui para mais uma aula. Me diz uma coisa, olhando pela janela, como está o tempo lá fora? Está nublado? Chovendo? Eu espero que não, já que a aula de hoje é sobre a nossa principal referência do dia. Você sabe qual é? É o Sol! E você sabia que o Sol foi e ainda é muito importante para que saibamos que direção seguir? Caso algum dia estivermos perdidos, podemos seguir a orientação do Sol. Então, venham descobrir isso e muito mais comigo, pois nossa aula de hoje é esta aqui, Enquanto Houver Sol, descobrindo os pontos cardeais. E se você é um professor ou professora que nos acompanha, temos algumas informações que são bem interessantes. A habilidade trabalhada na aula de hoje busca identificar os pontos cardeais com base no registro de diferentes posições relativas do Sol e da sombra e de uma vara chamada gnomon. Nosso objetivo é entender como é possível se localizar no espaço e identificar os pontos cardeais com base na posição relativa do Sol. Como de costume, tenham em mãos o seu caderno de ciências, lápis e borracha. Vou aguardar você pegar tudo para que possamos continuar. E em seu caderno de ciências, escreva também a data de hoje e o título da nossa aula, que é Enquanto Houver Sol, descobrindo os pontos cardeais. Ah, e não se esqueça de registrar a sua presença na aula de hoje. Aponte a câmera do seu celular para o QR Code que está aqui na tela e marque a sua presença com a gente. E hoje vou usar o meu jaleco branquinho. Então você já sabe, teremos experimento nessa aula que você poderá reproduzir em casa ou na escola um relógio de sol. Para isso, vamos precisar de uma folha de papelão, uma régua, um prato, um palito sem ponta e um lápis ou caneta. São esses materiais que estão escritos aí na sua tela, ok? Lembrando sempre que os experimentos que fazemos aqui no canal Dever em Casa na TV deve sempre ter a participação de seu responsável quando você for reproduzir em casa ou na escola, ok? E se você não tem esses materiais agora, não tem problema. Vai poder fazer depois e se divertir da mesma forma. Mas isso é para daqui a pouco, porque agora que a nossa aula vai começar. Então partiu comigo! Ao longo da história, de tanto explorar regiões desconhecidas para conquistar novas terras, várias foram as vezes em que o ser humano encontrou dificuldades em saber qual caminho deveria seguir por essas terras. Sim, porque hoje temos placas, mapas, temos GPS, e se nada disso funcionar, podemos pedir informações a alguém. Mas e antes? Vocês acham que no passado haviam tantos recursos de localização como hoje? Não haviam e por isso mesmo o ser humano foi desenvolvendo métodos que lhe permitiam se orientar em situações desse tipo. E talvez o mais eficiente deles, tanto que é usado até hoje quando não dispomos de qualquer tecnologia em mãos, é a orientação pela posição do Sol. Sabendo usar o Sol a nosso favor, podemos descobrir qual direção a seguir. Se é norte, sul, leste ou oeste. E digo mais, podemos até descobrir que horas são. Muito legal, não é? E querem saber como?
Então chame a família para assistir a aula com você, para que todos possamos aprender juntos. E a nossa pergunta do dia é essa aqui que está na tela. Tendo o Sol como referência, como podemos identificar os pontos cardeais? Darei um tempinho para vocês, anotem e tentem responder, que ao longo da aula vamos descobrindo. Então vamos lá? Caros estudantes, as civilizações do passado sempre tiveram uma relação muito forte com a natureza. Dessa relação vinham as crenças nos deuses de várias culturas, tradições, cultos e homenagens. Isso porque era a natureza as lhe dar a vida, moradia e alimento. Não apenas isso, que por meio da natureza o ser humano interpretava fenômenos naturais das quais não tinha total compreensão. Muito interessante. E já entrando em nosso tema da aula, quer um exemplo? Quando amanhece, você já percebeu que o sol sempre vem da mesma direção? Comece a observar. Pois é, essa direção foi dado o nome de leste. Por quê? Por que leste? É que leste vem de uma linguagem muito antiga, olha que interessante, que significa despertar ou nascer. Então o quê? O nascer do sol. Já que era daquela direção que sempre ocorria o nascer do sol, como eu disse para vocês. Olha, gente, ele vai nascendo e vai indo para essa outra região, que é a direção chamada oeste. Já a direção em que ocorria o pôr do sol foi dado esse nome aqui, ó, que eu acabei de citar, oeste. Também vindo do mesmo idioma, seu significado é poente, ou seja, é o local onde o sol se põe. E também é possível para nós, mesmo sem qualquer ferramenta de localização, nos orientarmos sobre qual é a direção leste e oeste. Para isso, basta que usemos o nosso próprio corpo. Então vamos aprender? O primeiro passo é que fiquemos de pé, assim como eu e a bonequinha aqui, ok? Ficou em pé? Então vamos ter que abrir os braços, assim, bem grande, de modo que o nosso braço direito, o meu braço direito, aponte para o leste, que é onde o sol se nasce. Lembrando que seu braço direito é aquele que você usa para escrever. Se você for canhoto, é o outro braço que você deve apontar para o nascer do sol, beleza? Assim, abrindo bem os braços, nosso braço esquerdo vai apontar o quê? Para o outro lado, que é o oeste, que é onde o sol se põe. Então, ótimo! Já tenho as duas direções, a leste e a oeste. No entanto, se meus braços estão apontados para essas duas direções, o que está na minha frente e nas minhas costas? Vamos aprender agora? Você aí de casa saberia responder? Quais as outras duas direções que faltam junto a leste e a oeste? Darei um tempo para que me respondam em seus cadernos. Vamos lá? Então, estudantes, as direções que completam o conjunto são norte e sul. E saber qual é a direção norte e qual é a direção sul também é muito fácil. Ainda com os braços abertos, igual a bonequinha aqui, temos a direção o quê? Leste e oeste. A direção norte será aquela que estiver à nossa frente, enquanto a direção sul
é aquela que estará em nossas costas. Aprenderam comigo? Então façam aí em casa ou na sua escola. E essas 4 direções damos o nome de pontos cardeais. Legal? Os pontos cardeais são então o leste, o oeste, o norte e o sul. A palavra cardeal vem também de um outro idioma e significa essencial. Assim são os 4 pontos essenciais para que possamos nos orientar geograficamente. Tão essenciais que se tornaram sempre presentes nos mapas, auxiliando na direção a ser seguida, tendo como referência, claro, o Sol. Bom, observando o Sol e se deslocar durante o dia, vemos que em seu movimento de leste para o oeste, vão se passando o que, gente? As horas. E temos o quê? O dia e a noite. Interessante, não é? Por exemplo, podemos perceber que o Sol de meio-dia é o que aquece com maior quantidade. É esse aqui, ó, que está logo no meio. Também sabemos que o Sol mais brando é o que está antes de quê? Das 10 horas da manhã e o depois das 4 horas. Esses daqui, que estão entre o Sol de meio-dia, que é o mais forte, com maior intensidade. Beleza? E essa rotina, né, do Sol sempre seguiu e fez com que o ser humano se sentisse confiante em utilizá-lo para calcular o tempo. Vejam que incrível! O Sol, que a cada nascimento permitia que se contasse um novo dia, também se tornou uma ferramenta para o cálculo de horas. Depois, esse entendimento acabou dando origem a uma ferramenta muito interessante. Quer saber qual? Vamos ver comigo aqui. Esse é o relógio de sol. Ele foi criado no Egito, diferente dos que conhecemos hoje. Não utilizava o que? Os ponteiros. Aliás, utilizava, mas não da mesma maneira que conhecemos hoje, tá? O seu ponteiro era uma sombra dessa peça central aqui que vocês veem na imagem, ok? E essa peça se chama gnomon. E ele funcionava da seguinte forma. Com o passar do dia, o Sol se movia no céu, fazendo com que a sombra da peça central, que é o gnomon, também se movesse. Olha só na nossa imagem, que interessante como a sombra se move. No relógio, assim como os ponteiros, os relógios de hoje em dia. Assim, a sombra apontava para os símbolos que representavam os números, permitindo o quê? A marcação das horas. Incrível, né? Tão incrível que o nosso relógio de ponteiros hoje segue a mesma ideia de antigamente. E, apesar de muitos pensarem no relógio de sol como uma ferramenta ultrapassada, a verdade é que ele não deixou de ser funcional, tá? Apenas não possui tanta precisão. Ele não marca as horas de um jeito tão certinho quanto os relógios atuais. Inclusive, enfeita praças e diversos espaços ao redor do mundo, nos mais variados modelos e tamanhos, como a gente vê aqui. E é o relógio de sol o nosso experimento de hoje. Para isso, vamos utilizar aqueles materiais que eu falei logo no começo da nossa aula. Vocês lembram dele? Não? Então acompanhe aqui comigo e vão anotando em seu caderno. Vamos precisar de um prato, de uma folha de papelão, régua, palito sem ponta, lápis ou caneta, ok? Anotou? Separou? Ah, e também de um adulto. Mas calma, o adulto não é o material, mas ele é essencial para todos os experimentos aqui de ciências, ok? Porque é ele que vai estar acompanhando vocês para que dê tudo certo. Então agora, vou colocar meu jaleco e partir para o experimento. Vão comigo! Galera, voltei já com o meu jaleco e estou pronta para o nosso experimento do dia. Vocês estão prontos também? Então, acompanhem comigo, os materiais já estão aqui.
Então vamos relembrar que é o prato, a folha de papelão, ok? Eu tenho um lápis aqui e uma canetinha, o palito sem ponta, uma régua e a tesoura também sem ponta, beleza? Então, como que vamos fazer o nosso relógio de sol? É só pegar o prato e virar ele ao contrário, ou seja, o fundo fica para cima, assim, tá? Vocês vão colocar em cima da folha de papelão. Colocou? Beleza. Vamos pegar um lápis e passar em volta, porque o prato vai servir como molde, ok? Eu fiz o meu molde de lápis. Deixa eu ver se tá certinho. Eu tô olhando aqui, tá certinho. Agora, para que vocês possam ver o meu círculo, eu vou pegar a canetinha, ok? Aí eu vou pegar a canetinha e vou passar o quê? Em volta do meu prato. Aham, prontinho. Agora eu fiz o círculo do meu relógio de sol. Olha aqui que bonito. Legal, né? Fica direitinho. Bom, e para que a régua? A régua, ela vai ser essencial para a gente descobrir o meio desse círculo, tá? Geralmente é a metade aqui da régua, ficando mais ou menos aqui. Aqui é onde vai ser a nossa varinha. Lembra do gnomon, do relógio de sol? Então, o nosso palito sem ponta vai ser o gnomon. Mas isso a gente coloca pro final. Agora vamos fazer uma reta assim, horizontal, e outra vertical, tá? Não precisa desenhar. Daqui é só para vocês terem noção aonde vamos colocar as posições do leste, oeste, norte e sul. Será que vocês entenderam como eu expliquei? Agora é a hora. O leste é onde eu escrevo. No meu caso, eu escrevo com a mão direita. Então, a posição leste é esse lado aqui para mim, tá? Aí vocês fazem o leste na posição de vocês. Já o oeste é a mão que eu não escrevo. Então, vai ser esse outro lado ao contrário. Galera, e agora? O norte e o sul. O norte é sempre a minha frente. Então, o norte é aqui. E o sul vai ser o quê? Atrás de mim. Eu coloquei as letras iniciais, tá? Leste começa com a letra L, o oeste com o norte de N, começa com a letra N, e o sul com S, ficando assim. Belezinha? Agora é a hora da gente fazer um furinho e colocar o nosso palito sem ponta. Vou pegar, fazer um furinho, ó, assim eu não consigo. Então vocês vão precisar daquela tesoura sem ponta. Vai abrir e fazer um pequeno furo aqui no meio, que vocês fizeram com a régua. Uau, furei. Agora eu vou pegar ele aqui, encaixar. Prontinho, temos o nosso relógio de sol. E agora, o que eu faço com esse relógio de sol? Você vai colocar em um ambiente ao ar livre, por exemplo, no terreno, em alguma área aberta, no seu quintal ou no campo da escola e ver a posição do sol. Lembra que quando o sol tiver que centralizar, não tiver nenhuma sombra, é porque é meio-dia. E vocês vão acompanhando se ele está mais posicionado no sul, no norte, oeste ou leste. Interessante, não é mesmo? Ah, mas antes de continuarmos a nossa aula, eu peço para que vocês deixem a sua presença aqui comigo. Pegue seu celular e aponte para o QR Code aqui na nossa tela. Beleza? Agora eu vou tirar o meu jaleco para a gente relembrar tudo que aprendemos hoje. Muito legal o nosso experimento que vocês acompanharam aqui comigo. O nosso relógio de sol, quando exposto à luz do dia, ficará assim, como este que aparece na sua tela. Se posicionarmos nosso relógio apontando corretamente para os pontos cardeais, poderemos ver as horas corretamente. Interessante, não é mesmo? Então, vocês vão precisar traçar a linha utilizando a régua e escrever o horário.
em que fizeram o registro. Muito bom, não é? Gostaram? Então eu quero que vocês também façam, tirem fotos para que possam mandar aqui para o Dever em Casa na TV. Então, com o que você aprendeu, acham que já podemos responder aquela nossa pergunta do dia? Então vamos relembrar a pergunta? Nossa pergunta era a seguinte: tendo o Sol como referência, como identificamos os pontos cardeais? Vocês responderam? Vamos corrigir juntos? Com o que aprendemos, podemos dizer que identificamos os pontos cardeais tendo o nascer do Sol como referência para o leste, o Sol poente como oeste, tendo o norte à nossa frente e o sul às nossas costas. Aí está, você acertou essa resposta? Darei um tempinho para que corrijam no seu caderno. Para revisar tudo que aprendemos hoje, que tal assistir um vídeo comigo do mural interativo do hashtag Dever em Casa? Nesse vídeo também ensina a fazer um relógio de sol. Vamos lá? Fiquem atentinhos aí comigo e vamos assistir. Olá, tudo bem com você? Você já se perguntou como as pessoas faziam para saber as horas antes de inventar os relógios? Para entender como seres humanos começaram a marcar o tempo em horas, precisamos aprender sobre os movimentos que o nosso planeta faz, que são rotação e translação. A rotação é o movimento que a Terra faz em torno do seu eixo, ou seja, em volta dela mesma, e este é responsável pelo ciclo dia e noite, que dura 24 horas. Já a translação é o movimento que a Terra realiza em torno do Sol, responsável pelas estações do ano e os diferentes tipos de clima, e tem duração de um ano. A análise desses movimentos nos explica hoje como ocorre a mudança de incidência de raios solares ao longo de um dia, e assim podemos dividi-lo em horas. No entanto, os povos antigos não tinham esses conhecimentos. Então, como eles concluíram que o dia poderia ser dividido em horas? Os homens primitivos começaram a observar que suas próprias sombras mudavam ao longo do dia, de acordo com o Sol. Assim perceberam que o mesmo fenômeno acontecia com uma vareta fixa fincada em pé no chão, a qual deram o nome de Gnomon. A observação da sombra projetada pelo Gnomon ao longo do dia mostra que ao amanhecer a sombra estará bem longa, já ao meio-dia estará no seu tamanho mínimo, e ao entardecer voltará a alongar-se novamente. Aperfeiçoando a ideia de marcação do tempo dada pelo Gnomon, diversos povos antigos desenvolveram os chamados relógios de sol. Estes são os instrumentos mais antigos para marcar a passagem do tempo. A superfície do relógio de sol tem 12 linhas para indicar as horas. Com o movimento do sol no céu, o bastão desse relógio faz sombra sobre essas linhas, marcando as horas. Através dos relógios de sol, além de identificar as horas, os povos antigos definiram as estações do ano. Observaram que quando a sombra ao meio-dia era a mais longa de todas, era uma época fria, que denominaram de inverno, enquanto que, na época da sombra mais curta, era uma época mais quente, que chamaram de verão. Hoje em dia sabemos que isso acontece por conta do movimento de translação, juntamente com a inclinação que a Terra tem em seu eixo. Hoje, aprendemos como os povos antigos começaram a identificar as horas a partir dos diferentes tamanhos que observavam em suas sombras. E com essa observação, esses povos conseguiram construir os primeiros relógios, chamados relógios de sol. Esses relógios, além de definir as horas do dia, levaram também a definição das estações do ano. Agora vamos para o desafio de hoje. Você vai precisar de lápis, papel, papelão, um transferidor e um palito que pode ser de picolé. Para construir seu relógio de sol, primeiro você deve usar o transferidor para desenhar um meio círculo. Depois divida esse meio círculo em 12 pedaços iguais, que representam as 12 horas de sol que temos durante o dia. Cole seu meio círculo no papelão e no centro dele prenda o palito. Agora observe seu relógio em funcionamento e faça um vídeo. Estamos animados para ver o relógio solar que você criou.
Poste o resultado do desafio em suas redes sociais e marque com a hashtag Dever em Casa e hashtag Ciência e Cariacica. Você também pode enviar sua resposta para o e-mail aí na tela. Lembre-se de colocar seu nome, escola e ano. Te esperamos na próxima semana. E não esquece, mesmo distantes, estamos juntos. Gostaram do vídeo? Acredito que agora vocês já sabem fazer o relógio de sol de vocês, não é mesmo? E aprendemos muitas coisas nessa aula de hoje. Então vamos relembrar o que aprendemos? Então, usamos o sol como referência para a localização. Temos o norte, o sul, o leste e o oeste como os pontos cardeais. As sombras vão se alternando de acordo com a posição do Sol. E o relógio de Sol utiliza a sombra como referencial para demarcação do tempo. Que massa, não é mesmo? E aí, o que acharam da aula de hoje? Gostaram? Então eu quero que vocês façam o seu relógio de sol em casa ou com a turma aí da escola. E enviem fotos, vídeos para o programa. Então, basta apontar a câmera do seu celular para esse QR Code aí que está na sua tela e preencher o formulário e fazer o envio desse formulário. Sua participação é muito importante para nós. Bom, pessoal, essa foi a aula de hoje, Enquanto Houver Sol, descobrindo os pontos cardeais. Espero ver vocês aqui de novo na próxima. Ah, e não esqueçam também de registrar a presença aqui comigo por esse QR Code que está aqui na tela, ok? Ah, e fique também atentos às programações dos canais 8.2, 8.3 e 8.4 aqui do Dever em Casa na TV. São aulas com professores excelentes aguardando vocês. Então, bons estudos e não esqueçam que mesmo distantes, estamos juntos.